Olá a todos, que a paz do nosso Mestre Jesus possa nos envolver. O tema de hoje é a depressão. A depressão é uma doença grave e atinge muitas pessoas. Por isso é considerada a doença do século. A Organização Mundial da Saúde estima que a depressão atinja no mundo entre 10% e 15% do total da população. É uma doença que causa dor, causa incapacitação e pode causar até a morte. Por isso, precisamos olhar para a depressão, procurar entendê-la dentro do possível, para podermos nos ajudar, se necessário, e ajudar aqueles com os quais convivemos. A depressão é um estado de espírito de melancolia, desespero ou tristeza profunda e prolongada. Ela não é uma doença nova, mas uma doença tão antiga quanto o homem. São vários os casos conhecidos na história, dos quais vou destacar um exemplo da Bíblia. Não se usava antigamente o nome depressão, e sim tristeza profunda ou melancolia. Vamos nos lembrar de Jó. Possuindo esposa, filhos, empregados, bem como amigos e muitos bens materiais, Jó perdeu tudo e ainda enfrentou adversidades, enfermidades e aflições. Suportou o quanto pôde, terminando por abater-se, caindo em tristeza profunda. No capítulo 3 do livro de Jó, versículos 20 a 22, ele chega a questionar a vida. A depressão é uma doença mais comum do que imaginamos e atinge todo tipo de pessoa, sejam crianças, adolescentes, jovens, adultos e mesmo os idosos. Deste modo, pessoa alguma, em princípio, seja qual for a sua condição, está livre de padecer deste terrível mal, porque afeta ricos e pobres, pessoas com estudo e sem estudo, encarnados e desencarnados. Na nossa vida, passamos por muitos problemas, decepções e aflições que nos deixam tristes. No geral, são tristezas e contrariedades cujas causas identificamos e que são passageiras, que não duram muito tempo e que terminam diante de um novo fato positivo em nossa vida. Já a depressão é uma tristeza profunda que perdura por muito tempo. A perda de vontade de cuidar de si mesmo, o desejo de se isolar socialmente e os pensamentos suicidas caracterizam um quadro bastante grave de depressão. Precisamos nos observar e observar aqueles que conosco convivem para podermos atuar no início da depressão, impedindo que ela se instale. A depressão é uma doença difícil de ser identificada. Normalmente são as pessoas que convivem com quem está depressivo que percebem a depressão pelas mudanças de comportamento. Percebemos a depressão por alguns sintomas como desânimo, insônia, redução do apetite e do interesse sexual, perda de interesse pelas atividades que antes causavam prazer, sensação de vazio, desinteresse e desvalorização de si mesmo, pessimismo e negatividade constantes, dificuldade em sair da cama ou do quarto, sentimento de culpa, pensamentos em torno do suicídio.
O diagnóstico da depressão deve ser feito por um médico e o tratamento inclui psicólogo e, se necessário, psiquiatra. Se percebermos traços depressivos em alguém do nosso convívio, vamos auxiliar para que o médico possa ser consultado. Segundo a medicina, a depressão pode ter várias causas físicas, como predisposição genética ligada ao histórico familiar, desequilíbrio da química cerebral provocado por alterações dos níveis de neurotransmissores, doenças e disfunções hormonais, efeitos de medicamentos, dependência de álcool e de drogas. Além dos componentes físicos, a depressão tem também, no geral, componentes psicológicos que desencadeiam ou agravam a doença. São as adversidades, como as crises financeiras e o desemprego, com dificuldade de manutenção da família, luto e outras perdas, como perda da saúde, perdas de relacionamento, separação, divórcio. Ambientes opressores, principalmente em casa ou no trabalho. Traumas da infância ou da juventude. Altos níveis de estresse e de ansiedade causados pelo modo de vida atual. São muitas coisas a fazer e o tempo parece sempre acelerado, dando a sensação de que não daremos conta de nossas responsabilidades. E ênfase no consumo exagerado como busca da felicidade, resultando num vazio existencial. Diante desses problemas, a pessoa passa a desconsiderar as coisas boas da vida, alimentando sentimentos negativos de perda e fixando a mente em experiências menos felizes que teve no passado. A pessoa fica remoendo uma situação desagradável sem conseguir praticar o perdão, alimentando mágoas e ressentimentos. E a pessoa alimenta o sentimento de culpa por estar nessa situação e não conseguir sair dela, ou mesmo a culpa por algum erro cometido do qual se arrependa. O ser humano, muitas vezes abalado por problemas ou fragilizado pela depressão, abre brechas para a sintonia com espíritos perturbadores ou vingativos, entrando também em estado de obsessão. Vejam que as causas são eventos que podem acontecer na vida de todos nós. E as consequências dos casos de depressão podem ser muito graves, como o comprometimento do sistema imunológico, enfraquecendo e adoecendo o corpo físico, e o suicídio. Surgem na pessoa deprimida pensamentos suicidas, e ela passa a considerar ou planejar tirar a própria vida. Palavras como: nada mudaria se eu não estivesse aqui, ou ninguém se importaria se eu sumisse, são indicativos desse tipo de pensamento. Essas falas são pedidos de socorro. O tratamento é feito com acompanhamento médico e, eventualmente, com o uso de medicamentos. Porém, é muito importante também a terapia da fala, que é feita com um terapeuta com quem a pessoa poderá falar das suas angústias. Uma das grandes dificuldades de se ajudar quem está passando por um quadro de depressão é o preconceito com a doença, porque para muitos é bem difícil entender um diagnóstico psiquiátrico. Se uma pessoa tem uma fratura, vai correndo ao hospital porque sente dor e todos compreendem e apoiam essa atitude. Mas se a pessoa está com um quadro que sugere uma depressão, muitas pessoas não compreendem, porque não conseguem ou não querem entender que sentimentos como tristeza, medo,
e culpa possam também ser uma doença. Se quando temos uma dor física procuramos um médico, por que negar tratamento no caso da depressão? Por que negar a doença? Muitos acreditam que para sair da depressão basta a vontade da pessoa, mas não funciona assim. Precisamos atualizar os nossos conceitos sobre a depressão. Precisamos acreditar, respeitar e principalmente apoiar as pessoas que estão passando por esse mal. Somente assim poderemos auxiliar e evitar as consequências graves. Para preparar este tema, eu pesquisei livros sobre a depressão e conversei com pessoas que estão em tratamento. Há um alerta nos livros e uma queixa comum a todos. O fato de as pessoas acharem que depressão não é uma doença e ficarem opinando sobre como curar. Há 2 depoimentos de 2 mulheres que me tocaram muito e que vou compartilhar aqui. Uma delas disse: ninguém acha que a depressão é doença só porque ela não faz sangrar. Sofro preconceito até da minha família. Tenho amigas que acham que se eu sair de casa para fazer compras num shopping, vou melhorar. Esse tipo de visão da doença me magoa muito. Uma outra disse: sofro muito quando minha família me fala que para eu sarar eu preciso sair do meu quarto e dar uma caminhada. Não entendem que eu sequer consigo me levantar da cama. Esse tipo de comentário me deprime ainda mais, porque me sinto culpada por não conseguir me mover. Vejam que na intenção de ajudar, sem conhecimento de como a doença se processa dentro do ser, as pessoas acabam piorando a situação ao causarem dor, sofrimento e mágoa em quem já está bastante fragilizado. Peça ajuda se você estiver com sintomas de depressão. Ajude se perceber alguém com essa enfermidade. O estudo da doutrina espírita e principalmente a sua prática nos auxilia a fortalecer o nosso espírito, dificultando a instalação da doença. Sofremos menos com o sentimento de perda se reduzimos a importância das coisas materiais em nossa vida, praticando o desapego de tudo o que é transitório. Ao compreendermos que o espírito é imortal e que a vida daqueles a quem amamos não termina com a morte, lidaremos melhor com as perdas e com o luto. Conseguiremos reduzir as nossas mágoas através da prática do perdão, ao compreendermos que as mágoas fazem mais mal a nós do que a quem nos ofendeu. Ao compreendermos que os erros fazem parte do nosso aprendizado, conseguiremos perdoar a nós mesmos. Nos fortalecemos na casa espírita com as orientações e os passes de tratamento. Nos fortalecemos no nosso lar com os bons pensamentos, as preces e as leituras edificantes. Mas com tudo isso, não podemos abandonar o tratamento médico.